Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. É uma alegria e um grande privilégio para mim compartilhar a Palavra de Deus com você. E espero que seja uma bênção para o seu coração neste dia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Sim, já estamos no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos. Mas antes de iniciar o nosso estudo, como sempre fazemos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de abrir mais uma vez a tua palavra. Nós não sabemos quantas oportunidades mais teremos de fazer isso. A vida é curta e nenhum de nós sabe quando o Senhor pode vir, e por isso pedimos que possamos aproveitar ao máximo este dia e que possamos dar honra e glória a ti. Oramos especialmente por aqueles que têm passado por necessidade, Senhor. Lembramos dos idosos. Alguns precisam de mais afeto, outros estão doentes. Nós oramos por eles, Senhor, que possam encontrar conforto e misericórdia em Ti. Trabalhe em nossos corações através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao capítulo 4. Este não é um tema novo, porque a divisão em capítulos não altera o conteúdo. O tema continua sendo o mesmo, a justificação. Lembre-se, a introdução da carta está no capítulo 1, versículo de 1 a 17. A primeira palavra-chave é a palavra condenação. Começa a partir do capítulo 1, versículo 18 e vai até o capítulo 3, versículo 19. Portanto, a palavra é condenação. Depois começamos com o capítulo 3, versículo 20, até o capítulo 5, versículo 21, e o tema é justificação. E então, no capítulo 4, embora seja um capítulo diferente, o tema continua o mesmo. A justificação. Toda a história de Deus, lidando sobre a salvação do homem, é uma unidade ininterrupta. Existe uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A maneira de Deus salvar o homem não mudou, nem em princípio, nem em procedimento. Portanto, a justificação pela fé não é algo novo, é algo tão antigo quanto Adão. Há alguns que acreditam que você é salvo pelo cumprimento de todos os mandamentos. Mas, amigo, antes da lei ter sido dada, as pessoas eram salvas por um sistema de sacrifício que Deus havia instituído, que tipificava a pessoa e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Temos então uma estreita harmonia entre Moisés e Paulo. Muitos crentes da igreja em Roma eram judeus, mas como muitos cristãos de hoje, não tinham aprendido as Escrituras. Nada me entristece mais do que ver pessoas que fazem uma profissão de fé em Cristo e não estudam a palavra de Deus. Ou então se envolvem em uma igreja onde a palavra de Deus não é ensinada. O pastor prega o evangelho semana após semana, tentando conseguir mais pessoas para batizar e mais membros, mas parece que toda a ênfase, muitas vezes, para por aí, e não ensina a palavra de Deus, dando uma oportunidade para o crente crescer. Faltam muitos professores nos púlpitos das igrejas. E minha palavra aos pastores hoje é esta: você não pode converter os convertidos. Pregue o evangelho, dê a possibilidade de salvação para aqueles que ainda não escutaram, mas ensine a palavra de Deus, edifique seu povo na fé. Bem, haviam crentes em Roma com origem judaica que não haviam aprendido a palavra, a Bíblia. E também o patriotismo judeu com certeza era bem grande nesses indivíduos. É por isso que Paulo está ensinando a sã doutrina, e isso para eles parecia estranho. O que eles não viam é a mesma coisa que as pessoas não veem hoje, que a justificação pela graça através de Cristo é para todas as pessoas em todos os momentos. Isso, inclusive para aqueles que viveram antes de Cristo. A mensagem cristã, então, não é algo novo que Jesus ou Paulo começaram a ensinar e pregar, mas é a consumação do plano de Deus em conexão com os três membros da Trindade desde antes da criação do mundo. Efésios 1, versículo 4 diz: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A doutrina da justificação não é algo novo, não começou com Agostinho ou Martinho Lutero, não começou com o apóstolo Paulo,
Começou no coração e na mente de Deus. Agora, no capítulo 4, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai usar Abraão como ilustração. A pergunta que o capítulo 4 começa é praticamente a mesma do capítulo 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? O capítulo 3 começa perguntando: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? E o capítulo 4 começa com uma pergunta semelhante à do capítulo 3. Paulo está falando como judeu, então ele diz nosso pai, quando se refere a Abraão. Veja, Abraão seria a primeira pessoa que viria à mente para os judeus. Ele foi o primeiro patriarca e fundador da nação. Em Abraão, eles viam a figura ideal em quem estava investida e exibida sua relação com Deus, e era com orgulho que poderiam invocá-lo. O nosso pai é Abraão. Foi a resposta dos judeus para Jesus em João, capítulo 8, versículo 39. Pois através de Abraão eles herdavam as vantagens espirituais. Mas a ideia que eles tinham da posição de Abraão diante de Deus os tinha deixado em desvantagem. Eles estavam errados em concluir que Abraão foi justificado pelas obras e estavam enganados em acreditar que eles não precisavam se arrepender porque eles eram filhos de Abraão. Estes conceitos sem fundamento vêm à luz na pregação de João Batista em Mateus, capítulo 3. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Bem, e Abraão? Foi justificado pelas obras? Vamos ler o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Deus foi glorificado na conversão de Abraão? Sim. Veja o versículo 20 do capítulo 4. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que glorificava a Deus? Abraão tendo sido fortalecido na fé. Não encontramos nada neste versículo que nos fale sobre as suas obras. Ele glorificava a Deus. Agora, se Abraão fosse justificado pelas obras, Paulo diz no versículo 2, então a glória seria dele. Se fosse assim, ele teria do que se vangloriar. O fundador da nação judaica foi justificado. E como? Bom, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Amigo, você nunca vai ouvir um homem que confia em suas obras, louvando e glorificando a Deus. Pessoas de igreja que se auto-justificam, que jamais nasceram de novo, não têm nenhum motivo para dar glória a Deus. Eles pensam que estão indo para o céu por causa de seus próprios esforços, por seus próprios méritos, através de suas boas obras, por causa de suas contribuições, e nunca se arrependeram de seus pecados, nunca vieram a Deus pela fé em Cristo, nunca nasceram de novo. Pessoas assim não glorificam a Deus. Deixe-me repetir. Você nunca vai ouvir uma pessoa que confia em suas boas obras dando glória a Deus. Essa pessoa vai levar toda a glória para si mesma. Irá focar a atenção em suas obras. Mas, por outro lado, um redimido que foi justificado por Deus vai louvar a Deus. Veja, o justificado, o redimido, vai cantar louvores a Deus por toda a eternidade. Apocalipse 5:12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. O homem precisa ser salvo da vanglória, e só pode ser libertado disso quando buscar a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então Paulo diz em resposta à pergunta: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Como foi justificado? Não foi por obras. Ele poderia ter sido justificado pelas obras, poderia gloriar-se, mas não daria glória a Deus. Mas o versículo 20 diz que ele deu glória a Deus. Abraão, então foi salvo pelas obras? Claro que não. Recebeu algum benefício espiritual por suas obras? Não. E o argumento mais poderoso de Paulo neste ponto são as Escrituras. Veja no versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Paulo está apelando para a palavra de Deus. Mais uma vez, este apelo às Escrituras é importante. Até agora, na epístola, ele recorreu às Escrituras cerca de 5 vezes. No capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. No capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós,
Paulo recorre à palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Mais uma vez, no capítulo 3, versículo 10, como está escrito. E aqui, no capítulo 4, versículo 3, que diz a Escritura. Portanto, esta é a quinta vez que Paulo recorre às Escrituras. A Bíblia, a Escritura, é o Supremo Tribunal, e ela vai dizer como Abraão foi justificado. Versículo 3 do capítulo 4 diz: Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O texto que Paulo está citando é Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Não foram as obras de Abraão, mas sua fé em Deus que contou. No momento em que Abraão confiou totalmente na palavra de Deus, se colocou em um lugar que permitiu Deus derramar sua justiça sobre ele e o declarar justo. Foi o princípio da fé que permitiu Abraão ser declarado justo. Na passagem que Paulo cita em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, não vemos nada que fala das obras de Abraão, apenas menciona que Abraão creu em Deus. Sua fé estava na palavra de Deus, na promessa de Deus de que sua semente seria incontável como as estrelas do céu. Abraão confiava na promessa de Deus que apontava para Cristo, e ao fazer isso, passou a ser o pai de todos os que creem no Filho de Deus. Em Gálatas capítulo 3, Paulo, creio eu, fundamenta o que ele está dizendo aqui em Romanos. Vamos ler Gálatas 3, começando com o versículo 6. Ouça bem, Gálatas 3, versículos de 6 a 8. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Não foi fácil para este homem, já idoso e sem filhos, já tinha quase 100 anos, crer em Deus. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai, foi algo muito difícil para Abraão acreditar, pois já tinha seus anos, e Sara já tinha passado muito tempo da idade de ser mãe. Se Abraão não foi salvo pelas obras, como foi então? Crendo no que Deus lhe disse. O plano de salvação de Deus revela uma grande unidade através da história da humanidade, e sempre estabelece que os homens devem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Agora gostaria que você sublinhasse no capítulo 4 toda vez que aparecer a palavra imputado. Isso vai nos ajudar a compreender o significado de justificação. Esta palavra aparece 9 vezes no capítulo 4. A palavra em grego é logiomai, e significa ou dá a ideia de inserir algo na conta bancária de alguém. Quando você recebe um salário ou uma pensão diretamente no banco, o cheque é imputado ou creditado à sua conta. Agora, quando examinamos a conta de Abraão, não encontramos nada acreditado às suas obras. Veja, Deus tem registro sobre o dia em que Abraão creu em Deus. Deus abriu o livro e ali tinha a página de Abraão, e ele marcou nessa página: Abraão creu em mim, confiou em mim. E na palavra de Deus, Deus inspirou, creditou, atribuiu justiça a Abraão. Ele colocou justiça na conta de Abraão. E por quê? Porque Abraão creu em Deus. Gênesis 15, versículo 6. Quando Deus disse a Abraão: Olha para os céus e conta as estrelas se fores capaz. Quando Abraão olhou para cima, e não sei quantas estrelas ele contou, mas depois percebeu que não poderia mais contar. E Deus disse: Abraão, pare de contar. Assim será a tua descendência, incontável, como as estrelas do céu. Agora, Abraão tinha de ter muita fé para crer em Deus. E quando ele creu em Deus, Deus escreveu em seu livro: Na conta de Abraão, justo o declaro justo. Portanto, quando examinamos as contas de Abraão, não vemos nada acreditado às suas obras, somente a fé. Abraão é apresentado como um pecador, a quem Deus reprimiu por dizer uma mentira. Não vemos nenhuma intenção de encobrir o pecado de Abraão. Na verdade, ele mentiu 2 vezes, mas vemos que Deus imputou a sua justiça a Abraão. Veja, amigo, é muito importante entender que esse ato de Deus é verdadeiro. Ele remove todos os pecados para sempre da pessoa que confia na redenção que Deus provê através do Senhor Jesus. E Deus imputa a sua justiça a essa pessoa para sempre.
Você está nos registros de Deus? Existe uma página na qual Deus escreveu o seu nome como justo? Se assim for, é porque você creu no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não creu no Senhor Jesus como seu Salvador, então Deus não escreveu seu nome no livro em que Ele o declara justo. Ele não contou, não imputou, não lhe atribuiu a sua justiça. Mas no momento em que uma pessoa crê no Senhor Jesus, confia nele, essa pessoa é declarada justa por Deus. Portanto, se você ainda não confiou em Cristo Jesus como seu Salvador, confie ainda hoje. Bem, já vimos os 3 primeiros versículos de Romanos, capítulo 4. Vamos continuar com o versículo 4 em nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.